Você está conectado na Rádio Web, Novo Horizonte Gospel. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, aleluia. Nada pode calar o autor da vida. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode calar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Aleluia. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei Ele quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Eu tenho tudo em Deus, aleluia. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você que está conosco. Mais uma segunda-feira com o programa Rema, com a nossa série live Tour no Deserto, aleluia. Aqui quem está falando é a missionária Josi Alves. Estamos começando hoje mais, aleluia, uma live, com a palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor irá edificar a sua vida, assim como Ele edificou a minha vida também, enquanto eu estava estudando a palavra do Senhor, preparando essa ministração de hoje, aleluia. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir para que você feche os seus olhos e que nós possamos fazer uma oração, convidando assim o Senhor para tomar a direção de tudo, aleluia. Porque Ele, assim como eu acabei de louvar, é o autor de tudo. Ele é aquele que nos traz renovo, Ele é aquele que nos traz uma vida nova. Nós estamos iniciando mais um ano. E eu quero lhe dizer, aleluia, que você tem todos os dias, quando você abre os seus olhos e acorda, uma oportunidade de fazer diferente. Aleluia. De fazer com que a sua vida dê certo na presença do Senhor. E que nada pode lhe parar, a não ser você mesmo. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, eu quero te glorificar, te engrandecer, Senhor. E agradecer a ti, Pai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar do teu amor, de poder falar das tuas maravilhas e dos teus milagres. Senhor, eu sou grata a ti por este projeto, porque eu sei, meu Senhor, que o Senhor tem alcançado vidas e que, Deus, agora a tua palavra não volta vazia, não porque sou eu que trago, mas porque é o Senhor, é a tua palavra, é a palavra que liberta, aleluia. É Jesus, é o verbo vivo, através, meu Senhor, dos microfones dessa rádio, que irá chegar a cada coração, a cada pessoa, Deus da glória, ou através desse Instagram, Senhor, a cada pessoa que nesse momento precisa ouvir uma palavra vinda de ti, Pai. A tua palavra, ela é pão vivo que desce do céu, que nos dá força para continuar, que nos sustenta, que não nos deixa parar e desistir. Deus, eu te glorifico, Senhor da glória, pela vida de cada pessoa que já entrou e que está online nessa live, ou através do meu Instagram, ou aqui na rádio, no canal da Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Deus, ou através do aplicativo, Deus da glória, ou através do site. E também por aquelas pessoas que ainda irão assistir, Deus, essa live que irá ficar salva e gravada, para que elas possam ser tocadas e que elas possam ter a certeza de que é a voz do teu Espírito Santo falando com elas. Aleluia, a tua palavra ela não volta vazia, ela tem endereço certo, ela não é em vão, Senhor. E eu sei, Pai amado, que vidas serão tocadas, Deus, que corações serão consolados através dessa palavra. Em momento difícil que estiverem passando, em um momento turbulento, cheio de dificuldades, Pai amado, de tribulação. Mas o Senhor é o refrigério, o Senhor é o amor, o Senhor é aquele que nos abraça, nos guarda. O Senhor é a nossa esperança. Em Ti, Deus, nós não podemos perder a esperança, porque a última palavra, ela só vem da Tua boca, Pai. Que essa pessoa nessa noite que passar por esta live possa ter essa certeza de que o médico pode dizer que deu a última palavra, deu a palavra, Senhor, de morte. Pode, meu Senhor, o juiz ter batido o martelo e dito que estava perdida aquela causa. Pode, meu Senhor, aleluia, as pessoas dizerem para ela, não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito para a tua vida. Mas eu quero lhe dizer que a última palavra só vem do Senhor. Jesus. E Ele é o único, aleluia, que bate o martelo, porque Ele é o juiz verdadeiro. Mas antes dele ser o juiz, Ele é o nosso Pai. Um Pai misericordioso. Um Pai que nos ama. Um Pai que independente, aleluia, de qualquer situação, até quando você não está se aguentando, você diz, eu ainda continuo te amando. Eu ainda continuo te abraçando. Sinta o abraço quente do Espírito Santo nessa hora. Te guardando, dizendo, eu sou contigo. Eu não te abandonei. Eu não te deixei só. Quando todos te deixaram, te desprezaram, te excluíram, te humilharam, aleluia, eu não te deixei só. Eu sou o teu melhor amigo. Eu sou aquele que não te trai. Eu sou aquele que não te faz perder a confiança em mim. Porque eu sou aquele que quando prometo cumpro. E eu sou aquele que te guarda dos caminhos maus, aleluia.
Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ser abraçada pelo Senhor nesse momento. Sim, e que essa palavra venha ser como espada que entra, meu Senhor, em nosso coração e em nossa mente. E que nós possamos ser, Pai amado, sábios ao ponto de colocar em prática Em nome de Jesus. cada um dos ensinamentos que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Então eu te peço, Pai, toma a direção, Deus, dessa live. Toma a direção, Deus, de cada pessoa que vai entrar aqui, da vida de cada pessoa. E faz, meu Senhor, continua fazendo somente a tua vontade, teu querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Jacilene, que hoje, minha pastora, hoje eu chamei ela de surpresa. Eu sempre faço isso, né, pastora? É verdade. E hoje está comigo aqui. Eu gosto de estar com alguém, né, para poder sempre estar. Eu pensei em chamar o presbítero Adalberto. Vixe, é bom, pode chamar agora. Eu sou fã do presbítero. Gosto demais. Mas aí eu perguntei à missionária Viviane, que é a esposa dele, né, filha da pastora, se ele estaria, mas ele chegou um pouquinho tarde de trabalho, na correria, mas eu vou acertar com ele direitinho. Quero trazer ele, depois eu quero trazer o presbítero Marcelo também, que é bênção do Senhor. A gente está falando sobre a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, né, ele vai unir um pensamento com o outro. Eu sei que todos nós passamos por experiências, eu sei que o Espírito Santo vai estar falando, né, através dos microfones da rádio, né, através do Instagram, das pessoas que estão, né, nos acompanhando. Eu sei que tem pessoas que nesse momento não estão, que estariam, mas precisaram descansar, porque são já 10 horas. Hoje nós começamos um pouquinho mais atrasado, peço perdão, porque iria trabalhar, até vieram falar comigo. Eu não sei se ele está online, Lauro Vinícius, meu amigo, que é uma das pessoas que mais são assíduas na live. E ele está trabalhando, acordando muito cedo, mas eu sei que depois vai assistir. Então, que o Senhor possa falar através dessa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Dê uma saudação aí, pastoras. Deixa eu falar a noite toda. Eita glória, graça e a paz a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí através do Instagram, através da rádio Web Novo Horizonte. Nós só temos a ganhar, né, com mais essa programação. Sabemos que tudo que é do Senhor tem que se expandir. E os meios de comunicação estão fazendo isso, né? Verdade. Libertando vidas através das lives, aprendendo. A minha ovelha Clarissa, ela disse que assistiu, aí disse: eu não perco, porque Amém. a missionária Jota, ela ensina a gente através daquela live. Eu digo: glória, amém. Então a gente sabe que está surgindo efeito. É verdade. Né? E mesmo quem não assiste agora, olha, ele disse: eu tô, amém. Amém, Vinícius. Glória. Perco nunca, isso que não perde nunca. Hoje eu estava conversando com ele, a pastora falou algo agora que eu achei interessante. Eu estava conversando com ele hoje e ele estava dizendo, né, ele é novo convertido, acho que vai fazer um ano agora de evangelho. Né? Eu sei que o Senhor tem coisa linda e grande para fazer na vida de Vinícius. E ele dizendo que muitas vezes ele coloca umas frases no Instagram. Ontem eu copiei uma e hoje ele sempre tem alguém que depois vai comentar alguma coisa. Hoje tive que surter efeito, como a pastora falou que a missionária Clarissa, né, foi falar que assiste a live que é tocada. E às vezes a gente acha que a gente vai colocar uma frase. Eu quero lhe dizer que, meu irmão, hoje a rede social, né, como a pastora falou, a rádio, é uma mídia social, as plataformas. Nós temos que usar tudo que está ao nosso dispor para evangelizar, para fazer ao nosso favor, ao favor do evangelho. Às vezes a gente usa, né, pastora? Muitas vezes para dar uma indireta, muitas vezes para alfinetar alguém, ou para desabafar, quando a gente poderia estar desabafando com o Senhor, no nosso secreto. A gente às vezes desabafa, né, na rede social, mas eu quero lhe dizer, eu estava conversando com ele dizendo assim, às vezes eu sinto vontade de fazer algum vídeo, eu disse: faça, mas a gente às vezes fica meio acanhado, e realmente, eu disse: eu também sinto às vezes, mas estou aqui, eu faço, depois eu não assisto, porque eu não gosto de olhar minhas caras e bocas. Vinícius, quando você fizer a primeira, não se preocupe não, que você vai começar a fazer e vai se acostumar e depois está aí. Em nome de Jesus. E lindo do jeito que ele é, né? Eu sou a primeira. Olha, eu vou ser fã de carteirinha sua. Amém. Então, assim, eu quero lhe dizer, meu amado, a vocês que estão nos ouvindo hoje, às vezes você tem vontade de fazer, né, pastora? Mas não faz, porque fica com vergonha e tal. Mas faça, meu irmão. Pega um espaçozinho na sua casa ali, neutro.
né? Pega o seu celular, use ao favor do evangelho, do reino, né? A sua rede social. Ah, mas você fala muito não. Meu irmão, quem opera em nós é o Espírito Santo. Lê um versículo e fala aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. E eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão ser tocadas. Com certeza. Aquilo que parece pouco, eu disse a ele hoje, aquilo que parece, ele colocou amém, pastor, amém. Aquilo que parece pouco para nós, para alguém que vai estar ouvindo, é resposta do Senhor muitas vezes. Né, pastora? Mas é isso mesmo. Às vezes a gente solta uma frase que a gente já ouve, já falou muito, e a gente solta num lugar achando que não vai surtir efeito. E toca a vida de alguém, e às vezes é uma resposta que a pessoa, quantas vezes, na live que eu fiz, nas lives que eu faço, depois eu recebo relatos de pessoas, né, no meu direct, ou no WhatsApp, dizer que minha missionária, eu fui tocada através da palavra, foi uma resposta do Senhor. Às vezes eu estou no Instagram e eu estou vendo alguma postagem de algum pastor, e eles deixam lá um vídeo, e o Senhor fala ao meu coração, eu coloco lá um comentário, acrescentando algo que veio à minha mente em relação àquela palavra, e outras pessoas vão lá e comentam assim, meu Deus, isso aqui foi uma resposta. Mas é gratificante. Né? Então, assim, não se acanhe, viu, Vinícius? Amém? Não. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar, hoje é a nossa quinta live, porque semana passada nós retornamos com a segunda temporada, né? Da série live do No Deserto. E aí a gente fez só uma retrospectiva de todas as primeiras lives, que foram 5, se não me engano. A memória me falha. E hoje é a quinta, é isso mesmo, hoje é a quinta, então foram 4. E hoje nós temos uma live nova, né, com um tema novo, que é falando do deserto. Nós paramos a última falando sobre Moisés, quando ele fugiu do Egito e foi para o deserto, né? Onde ele aprendeu mais no deserto do que o que ele aprendeu no palácio, né, pastora? 40 anos Moisés viveu dentro do palácio, mas aqueles 40 anos que ele aprendeu ali sobre ser um guerreiro, sobre arquitetura, né, digamos assim, construção, ele aprendeu muitas ciências, mas nenhuma daquelas foi, aleluia, o que ele precisava aprender para o que Deus tinha para a vida dele. E o Senhor levou ele para o deserto, e ele passou ali mais 40 anos aprendendo a pastorear, aprendendo a ter intimidade com, conhecendo do Senhor que ele não conhecia, né? Amém. E aí depois a gente sabe que Moisés voltou para o Egito, e ali aconteceram as 10 pragas, o Senhor mostrou o seu poder para que o seu povo fosse liberto. E ali o povo, agora nós vamos falar dessa parte, da saída do povo de Israel do Egito, né? E nós podemos aprender muito com essa caminhada. Eu vou antes, né, só lhe pedir que você curta e compartilhe, se você estiver através da live aqui no canal da rádio. Se você estiver através também do Instagram, você também pode compartilhar, amém? E se inscreva no canal da rádio. Se inscreva também lá no meu canal no YouTube, Josi Alves. Pode procurar lá. Também eu já tenho as outras lives que eu já coloquei lá. Né? Se inscreva. Se você não me segue no Instagram, me siga. Josi Alves _Correia. Está conosco. Abaixa um pouquinho, Gabriel, só para eu ver quem está online com a gente, quem está aqui. Vanessa. Pode subir dele? Isso aí, só são esses aqui que deram, né? A paz do Senhor. Cleane Santos. Vanessa, que é a esposa do nosso irmão Alex, né, o diretor e o idealizador dessa rádio, Cleane Santos, Maria Soledade, paz do Senhor, minha amada. O presbítero Adalberto. Eita, agora falou dele. É forte. A paz do Senhor Jesus, presbítero. E o nosso irmão Alex Dias também, que é o idealizador dessa rádio, né? A família toda ligada. Ali, eu não consigo ver porque está um pouquinho distante, lá no Instagram. Eu sei que deve estar Vinícius. Dê um oi aí quem está online, para eu ver a mãozinha aí, para eu ver quem está online. Amém? Então nós vamos. E o Senhor colocou no meu coração para a gente ler um. Alex disse só assim para a gente ver Adalberto na nossa live, né, Alex? Diga a potência e o privilégio que está tendo. Não é isso? Mas também se ele não assistisse hoje com a sogra dele aqui. Ele apanhava. Sogra, pastora presidente dele. Tinha que estar. E eles nem sabiam. Acho que não sabia. Não sabia não. Eu não falei pra ninguém. Olha, ele disse que estava com outro nome. Desdobre não, viu?
A nossa irmã Cleia botou Pai do Senhor Jesus aqui, é Cleia, no povoado Agrovila, município de Itabaiana. Glória a Deus. De Itabaiana Grande, eu não perde. Acho que foi isso que ela quis dizer, né? Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, o Senhor colocou um versículo no meu coração para a gente poder ler, que eu acho que é o que dá um direcionamento relacionado à caminhada do povo de Israel, né, no deserto. Vou trazer um pouco mais para vocês que estão agora pela rádio, me acompanhando. Eu sei que no Instagram as pessoas já estão mais acostumadas, mas a nossa tour é tour no deserto, porque nós estamos falando sobre o deserto na vida de várias pessoas que passaram na Bíblia, né, de personagens bíblicos. Nós já falamos sobre Abraão, nós já quando recebeu a ordem para sair, sobre Agar e Ismael. Nós falamos sobre Jacó, né, quando ele estava em Peniel, né, no Val de Jaboque, que ele lutou com o anjo. Nós falamos também sobre os poços de Isaac, né, desentulhar os poços. E falamos sobre Moisés, aleluia, quando ele fugiu para o deserto, quando ele fugiu do Egito para o deserto, onde ele esteve ali com o Senhor, com a faculdade, né? Aprendeu a ser um líder, um libertador de Israel. E hoje nós vamos falar sobre a saída do povo de Israel do lado do Egito. E o Senhor me deu um versículo que está aí em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2. Eu acho tremendo esse versículo quando ele se relaciona ao deserto. Seja ele 8, capítulo 8, versículo 2. Quando ele se relaciona, aleluia, ao deserto, esse versículo ele é tremendo assim na explicação do que o deserto significa, né, na nossa vida. E ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto. Vou ler de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Meu Deus. É forte esse versículo, não é, pastora? Péssimo. A gente já leu, eu tenho certeza que já leu, mas a gente não para analisar o que ele fala de forma isolada, né? Sem sair do contexto. Mas esse versículo ele é tremendo, né? O Senhor nos leva, o Senhor levou o povo de Israel para o deserto durante 40 anos. Era para eles passarem 40, eu estava pesquisando, era 40 dias. 40 dias. Devido à distância, com aquela caravana caminhando ali, com os gados, as crianças, as mulheres, os carros, né, as carroças, eles gastariam no máximo 30 e poucos dias, 40 dias no máximo. Era o tempo que eles iriam gastar. Mas eles acabaram passando 40 anos. 40 anos. Agora, pastor, que interessante é que Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, aprendendo do Senhor, a ser pastor, a ser líder, e depois mais 40 anos no deserto junto com o povo de Israel, né? E então eu quero que essa palavra ela nos mostre que o Senhor diz que Ele nos guiou, Ele conduziu para o deserto durante esses 40 anos. O povo diz, Ele conduziu o povo de Israel durante esses 40 anos para provar o que estava no coração daquele povo. Porque é no deserto que tudo aflora, né, pastora? Se a gente for parar para analisar, na nossa caminhada, muitas vezes a gente está muito bem quando a gente está na mordomia, né? No nosso conforto, na zona de conforto. Né? Como Abraão estava lá dentro da terra da família, no meio da família dele. Mas o Senhor deu uma ordem para que ele saísse. Vá para uma terra que eu vou te mostrar. Jogou ele no deserto para caminhar sem saber ainda qual era a terra que ele iria herdar. Se a terra, mas ele não estava nem preocupado com que terra seria. Tanto que quando ele e Ló foram se separar, ele disse, pode escolher. Ló olhou, eu quero a melhor parte, né? A mais verdinha, que tivesse mais água, mais fontes de água. Né? Ele pode ir. Então, Abraão ele não estava preocupado com o que ele iria herdar, mas ele estava somente obedecendo ao Senhor. Né? Então, às vezes, o Senhor vai nos tirar isso. O deserto é quando Deus nos tira daquilo que é o nosso conforto, para nos levar para uma situação, para um momento da nossa vida que a gente vai viver e
às vezes, na dificuldade é que a gente conhece verdadeiramente as pessoas. Isso, né, verdade, pastora? é mesmo. Quantas vezes a gente diz assim, na dificuldade é que a gente conhece quem são os nossos amigos. Isso. Quem são realmente aquelas pessoas que nós podemos contar. É verdade. É nessas horas. E não é diferente. É no deserto que a gente vai saber realmente. Vamos dar um exemplo. A pandemia. É isso. Pastora, quantas pessoas não se afastaram do Evangelho? Justamente, porque não suportou, né? Assim. Quantas igrejas fecharam também? Justamente. Não, fechou. Mas assim, não, mas missionária fechou porque não teve como. Não, e fechou. Tem ministérios que acabaram mesmo, igrejas que fecharam. Não, mas foi porque não estava com condição financeira de continuar. Meu irmão se reúne na casa do irmão, mas você está entendendo? Não abra mão, porque se o Senhor lhe deu, continue, vai até o fim. É verdade. Vai até o fim. Fazer uma célula na casa do irmão, ou na minha casa mesmo, pronto, meu irmão, nós não temos condição de pagar o aluguel mais da igreja, do templo. Mas na minha casa nós vamos fazer um culto, nem que seja uma vez por semana. Eu assim, eu fiz isso, né? Quando a gente fechamos a igreja, porque decreta, a palavra do Senhor, ela nos ordena a respeitar as leis também, né? Do nome. E eu lembro que eu fechei, mas eu fechei o templo, mas a igreja ficou ativa. É isso que a gente tem que pensar. Às vezes a pessoa diz assim, a igreja é aquilo que a gente está convivendo ali no tempo. Não, a igreja somos nós, gente. Somos nós. A gente não tem que parar. E eu lembro que eu fechei a igreja, mas eu fiquei fazendo nos lares, os cultos. Foi mesmo, pastora? Foi. Eu fiquei, em cada semana, cada dia da semana que tinha culto, eu pegava uma casa de um irmão. E a gente começou a fazer até retornar de novo, mas a gente ficou A igreja fechou, mas a casa dos irmãos continuou. isso. Né? E a gente às vezes olha assim, né? E quantos ministérios se fecharam? Isso. Quantas pessoas que estavam nas igrejas se afastaram? Aí eu lhe digo, na verdade, o deserto da pandemia só mostrou verdadeiramente o caráter dessas pessoas. Isso, é verdade. O que já estava no coração delas. A desculpa, né? Desculpa. Né? E eu fiz umas anotações aqui, eu vou ler. Muitas vezes, Deus permite que certas circunstâncias surjam na nossa vida só para ver se somos assim tão honestos e sinceros quando falamos o seu nome, né? É muito fácil quando a gente está na bonança, na facilidade, a gente fica feliz, aí glória a Deus, aleluia, e aquela alegria toda e tal, né? Aquele negócio todo. Mas e na hora que a gente está no deserto? Foi isso que esse versículo fala, né? Aqui o Senhor, ele diz bem claro, o Senhor quis provar. Ele diz assim, né? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Justamente. E aí, né, pastora? Então, é nesse termo também da pandemia, que você comentou. Deus, ele queria provar quem realmente estava seguindo a ele, os mandamentos, estava alicerçado na aquela história que a gente será que já tem muito tempo de evangelho como eu? Né? Vai balançar a figueira, né? A figueira vai balançar. E só vai ficar quem estiver enraizado e firme no Senhor. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso, vai balançar a figueira para ver se vai continuar. Se a fruta está podre, ela vai cair. Com certeza. Ela vai cair, né? A verde ainda segura, a madura ainda vai segurar. Mas se ela tiver podre, não tiver boa, ela vai cair e vai embora. É verdade. Né? E eu anotei mais assim, e por isso o Senhor permite adversidades, opressões, doenças e problemas familiares, né? E por que Deus nos leva para o deserto? É para isso que o Senhor nos leva para o deserto, né? Para não deixar dúvida, até Jesus foi levado, aí o Senhor falava no meu coração, até Jesus, né? Ele nasceu, a gente sabe que antes de ele começar o seu ministério com 30 anos, ele foi levado. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, vamos abrir para a gente ler. Mateus 4, versículo 1, diz assim. Aleluia. O Senhor é aquele que nos leva para o deserto, meu amado. Às vezes a gente está no deserto e a gente acha que foi alguém que nos levou, mas muitas vezes é o Senhor que está nos levando. E tudo tem um propósito, tudo serve no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E diz assim o capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Não foi, gente. Muita gente pode não pensar, não, ele foi para o deserto porque ele quis, como a gente diz muitas vezes, vou subir para um monte para fazer uma consagração e vou orar ali, ou vou me isolar um pouco no meu quarto. A gente toma a decisão, mas no caso de Jesus não foi ele. Foi o Espírito Santo que conduziu ele até o deserto. Bem assim o povo de Israel. O Senhor sempre falou desde o início, Moisés, diga ao faraó, deixe o meu povo ir. Primeiro ele diz assim, para o meu povo ir me adorar no deserto. Deus tem um negócio no deserto, é interessante, né, pastora? É interessante que Deus tem um mistério com o deserto. Onde para muita gente o deserto pode ser morte, para o Senhor não. É instrumento de transformação, de mudança, de aprendizado na vida do cristão. E ele sempre dizia, diga ao faraó que deixe o meu povo ir para o deserto. Né? Então foi o Senhor que conduziu o povo para o deserto. Bem assim o Senhor fez com Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, precisou passar. E quantos dias foram, pastora? O mesmo tempo. É isso que eu estava observando na palavra. 40 dias. Aí, esses 40 aí é um mistério. Ele ter jejuado 40 dias e 40 noites. Eita, meu Deus, olha. Quando eu li, eu disse, meu Deus, 40 dias também, 40 noites. 40. É um mistério. Deus tem um mistério aí, né? Tem um mistério, né? É como dizer 7. O 7 é o número da perfeição, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E ele foi levado, ele não foi por vontade própria. Imagine se o Senhor Jesus iria ter... Agora ele passou 40 dias, mas se ele tivesse, vamos supor, que quando o inimigo, o diabo, apareceu para ele, começou a tentar ele lá no deserto. E começou a dizer, se lança aqui de cima. E ele diz lá na palavra dele, dará ordem aos seus anjos. Não, mas a palavra também está dizendo lá, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Transforme essas pedras em pães, mas nem só de pão viverá o homem. Né? Era na palavra. Se naquele momento Jesus tivesse murmurado, e ele tava, a Bíblia diz que ele estava com fome. Caído em tentação, porque ele foi tentado, a palavra foi bem. Ele deu tudo, ele levou ele para o cume do templo e mostrou. Disse, está vendo tudo isso aqui, eu lhe dou tudo. O que não é dele, né, pastora? O inimigo, o diabo é sujo, meu irmão. O diabo é mentiroso. Ele vai lhe oferecer, joga o prato, aos nossos olhos parece lindo. E tenta. É sagaz. É meu. Quando você pensar que já está lá com um pratinho na sua mão, ele passa a rasteira, nem prato, nem nada. Nem nada, verdade. Só a queda, né? Oferecendo para Jesus o mundo, sendo que não é nem dele. Qual o poder que o diabo tinha para isso? Nenhum. Me dou tudo. E Jesus nem por isso ele se entregou, nem por isso. Mas ele pode dizer assim, mas era Jesus, ser humano. Ele era homem, carne como nós somos. A palavra do Senhor diz que ele teve fome. Né? Diz aqui, porque eu não sei qual é o versículo, mas ele disse, ele teve fome. Aleluia. Aí, depois que... Aqui, ó, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso era a carne de Jesus. E quando a gente sente fome pela carne, porque é a carne que sente, essa necessidade, do mesmo jeito Jesus tinha as outras paixões que nós temos. A diferença é que ele não se entregava a elas. E também ele estava firmado dentro da palavra. Foi como Deus fala do povo, né? Eu levei para, como dizer assim, para ver se vocês, chegando lá, cumprir os mandamentos, ia continuar do mesmo jeito, ou seja, me adorando. Isso, porque... Agora acho que já conversei até com a pastora sobre isso. Eu acho tão impressionante que o povo de Israel estava lá no Egito. Foi quando José se transformou governador. Levou o povo para lá, porque estava passando uma fome na terra. Levou a família dele ali, eles se multiplicaram. Era a promessa do Senhor, que né, era a herança de Abraão, né, de se multiplicar, dos hebreus se multiplicar. Eles se multiplicaram de tamanha maneira que chegou um tempo que o faraó começou a ter medo. Aí deu um decreto lá para matar os meninos e tal. Mas no início eles não estavam lá como escravos, depois eles passaram a ser escravos. E eles começaram a conviver com os egípcios. Uma vez eu comentei com a pastora, não sei se ela vai lembrar, mas como é que a gente, como é que o povo sabia o Deus que tinha? Foi. E passaram 430 anos escravo dentro de uma terra estranha, sofrendo agora, apanhando, morrendo.
como escravo, só trabalhando, Só né? De domingo a domingo, nem o sábado que eles tinham que guardar, não podia mais guardar, porque eles tinham ordem de trabalhar. E o povo só depois de 430 anos que vem lembrar que se clamasse o nome do Senhor, Deus iria agir. Diga, viu? Como é que pode? A gente às vezes faz isso, pastora. Passa sofrimento, fica sofrendo a vida toda, mas esquece que a gente tem a faca e o queijo na mão. Justamente. Que é a palavra de Deus e a oração. É verdade. Nosso instrumento que nós devemos É usar isso. diariamente. Né? Palavra de Deus e oração. Acabou-se. Acabou-se, é verdade. Acabou. Porque você ora e o Senhor fala com você através da palavra. Né? E aí foi que o povo começou a clamar. Quando o povo começou a clamar, que se lembrou que tinha um Deus, aí o Senhor ouviu o clamor. Enviou Moisés como libertador e libertou aquele povo. Mas agora o Senhor leva eles para o deserto. Para quê? Me clamar foi fácil. Estava na dificuldade, estava ali sofrendo, apanhando como escravo, né? No Egito. Mas agora que está fora, vamos ver se verdadeiramente o coração vai guardar os meus mandamentos. Verdade. Se o coração vai guardar verdadeiramente, o coração é verdadeiramente doado para o Senhor, né? E eu estava preparando, e o interessante é que aquele povo, com certeza, morando dentro do Egito, aquele povo, eles devem ter pegado costumes dos egípcios. Né? Os egípcios, eles não adoravam a Deus, eles tinham vários deuses. Com certeza também o povo naquele momento, muitas vezes até se esqueceram que tinham um Senhor e passaram muitas vezes até a idolatrar outros deuses. Isso, é verdade. Né? E pega aqueles costumes. E o Senhor trazia ao meu pensamento, bem assim, muitas vezes somos nós. Estamos saindo do mundo, saindo de uma situação, e a gente vai trazer com a gente costumes, manias, isso, é né, pastora? Que não agrada ao Senhor, do velho eu. Como ontem na igreja, quando eu tive uma oportunidade, o Senhor colocou no meu coração para falar aquilo que muitas vezes está nos prendendo ao nosso passado, que a gente precisa deixar, né, pastora? Isso, é verdade. A gente precisa quebrar qualquer vínculo, cortar qualquer, qualquer vínculo que a gente possa ter com o nosso passado, com aquilo que nos distanciava da presença do Senhor, do nosso Deus, né? A palavra do Senhor diz, lá em 1 Reis, que quando Elias ungiu Eliseu, Eliseu a ser o seu sucessor como sacerdote, e ele se colocou na posição, deixe pelo menos eu ir ali me despedir do meu pai, e Elias disse assim, pode ir. Quando ele voltou, ele pegou todos os seus instrumentos de trabalho, que ele trabalhava no campo, e queimou as carroças, pegou seus animais, queimou ali, né? Cozinhou, assou, e serviu para aquelas pessoas que estavam com ele junto no campo. E quando ele faz isso, é como se ele dissesse, esse passado aqui não me pertence mais. Não faz parte mais da minha Não vida. faz mais. O que agora Deus tem para a minha vida é o meu chamado como sacerdote, ou como profeta. Então agora vou exercer o meu chamado, que é como profeta. E às vezes o Senhor, Ele quer que a gente faça isso. A gente às vezes guarda, pastora. Muitas vezes a gente se converte, ou quem é novo convertido, aceita Jesus, mas tem aquela imagenzinha lá e fica lá. Tem algo sempre escondido, né? Assim, camuflado. Assim. Um dia desses, sabe, pastor, eu vou contar algo, ninguém conhece, não vou falar nome. Uma certa irmã, eu já tinha vindo de uma igreja, uma denominação dessas maiores, né? Que não é que nem a nossa denominação, que é mais próximo. Essas igrejas maiores, tipo Universal, Mundial, que é maior. E ela chegou na igreja para congregar, no ministério que eu era antes, e ela disse assim, que congregava numa igreja bem maior antes. E o pastor uma vez estava dando um estudo e começou a falar algo sobre idolatria. E essa pessoa, eu percebi que ela foi incomodada, né? Quando entrou, sobre Maria e tal, e o pastor com todo respeito em relação a Maria, mas explicando que ela era uma mulher como qualquer outra, que foi somente a bem-aventurada, foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Deus viu alguma coisa dela em especial, viu, com certeza, né? Mas poderia ter sido eu ou outra mulher que naquele momento tivesse nascido e tivesse deixado o Senhor usar como hoje Deus nos usa. E ela disse assim, não, mas ela queria, eu percebi que ela queria bater e tal. E aí eu percebi que ela ficou meio assim, sabe? E passou um tempo. Quando foi semana passada, eu fui na praia, levei meu esposo, meus sobrinhos, né? E Radassa. E eu tava no ônibus e encontrei com a irmã. Ela passou, não me viu, também eu tava cheio o ônibus, ela entrou. Mas eu só veio, eu sentei atrás, ela sentou na minha frente e eu atrás. Uns bancos assim atrás, e eu olhando. Quando eu olhei pra bolsa dela, tinha um texto pendurado. Eita, Jesus.
Aí eu entendi. O coração dela, naquele momento, não estava desligado dos velhos costumes. Sabe? Muitas vezes a gente faz isso. Eu estou falando assim de algo hoje, sobre a idolatria e tal, mas tem outras coisas que a gente faz muitas vezes. Tipo, eu curtia um rock, eu continuo tendo CDs, aquela idolatria, fulano e tal, não sei o que, sabe? Tá entendendo? Ou então, tipo, vamos dar um exemplo, alguém que era muito fã de Roberto Carlos. Aí eu tenho. Hoje, né? Tá entendendo? Não vamos entrar no mérito sobre música secular, cada um tem a sua doutrina. É verdade. Não vamos entrar nesse mérito. Estou dando um exemplo bem vago. Costumes, manias que nós temos muitas vezes. Mas eu hoje estou no evangelho, mas antes eu bebia. Hoje em dia, de vez em quando, eu só tomo alguma coisinha boba e tal. E eu vou dizer, é um risco, meu irmão. Porque, pastora, uma amiga minha, o pai dela é pastor da quadrangular, e ele teve um problema há muitos anos atrás com o alcoolismo. Ele era alcoólatra e Deus libertou ele. E a gente conversando com ela disse, hoje, ela disse, ele não chega perto, porque ele sabe que aquilo ali é a armadilha do inimigo para a vida dele. E a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, né, pastora? É verdade. Aí vamos supor, a pessoa está lá e guardando coisas que não é mais para guardar, porque uma hora ou outra aquilo ali vai se levantar e vai querer lhe puxar de volta para as velhas práticas, né? E aí o povo de Israel saiu do Egito, o povo que, pastora, pense no povo que murmurava, pense no povo que só reclamava. Meu Deus do céu, o povo de Israel era terrível em relação... Já saiu reclamando, né? Porque quando chega de frente ao mar e diz assim, ele diz assim, a gente poderia continuar lá no Egito, porque lá nós tínhamos pão, ainda nós tínhamos pão para comer, com água. Não e sabendo que Deus ia prover, meu irmão, porque Deus não vai tirar. Depois de 10 pragas, pastor. Vendo acontecer ali, não. Olha, Jesus, é a mesma coisa do nosso tempo hoje. Eu sei uma coisa, o povo sofria da memória, porque... Ai, mas não é diferente hoje não. Nós sofremos da memória também, pastor. É verdade. Aleluia. Olha, Alex Mateus, fãs de Roberto Carlos, se converte. Olha. E ouve J Neto. Deixa pra lá. É mesmo, Alex. Deixa pra lá. Vamos abafar o caso. Vamos. Deixa quieto. Nós conhecemos um Roberto Carlos, assim, já tá neto. Então, assim, sabe, aí a gente vai, e o Senhor levou, permitiu agora, puxa o povo para o deserto, é claro. Aí o povo vai agora cheio de costume antigo. Antigos, é verdade. Deus tem um projeto para Israel, o povo escolhido, se a nação eleita. Mas para chegar na promessa, tem que passar pelo processo de transformação. É verdade. Não é de qualquer jeito. Era 40 dias que era para eles passar. Aí vamos lá. Quando chega mais na frente, uma pastora já deu um spoiler aqui, né? Chega mais na frente, tá lá o mar vermelho. Aí de repente eles olham para trás, tá quem? Faraó e o seu exército atrás, olha. A todo custo querendo pegar eles de volta. Aí o povo começa o quê? A murmurar. Aí Deus está provando o quê? O coração desse povo no deserto. Mas não é Deus que está conduzindo, mas o povo mesmo assim, pastor, o povo começa a murmurar. Oxente, Moisés, e agora? A gente vai fazer o quê? Só joga para cima de Moisés. Moisés, né? Coitado, meu Deus do céu. Pastora, meu Deus. um dia desses me perguntaram sobre ele dizer pastor, e eu disse, tá bom, sendo pastor assim tá ótimo. Sem pastorear a igreja tá ótimo. Deus. É pastor, auxiliar, dá uma ajudinha, mas para estar à frente, porque não é fácil não, pastor. Não é fácil. Lidar com o mesmo mundo de gente, com a cabeça que pensa do lado. É. Meu Deus do céu. Aí tá lá o povo agora murmurando, e agora, Moisés? Aí Moisés, também inexperiente naquela situação, chega para o Senhor e diz, e agora, Deus? Aí o Senhor diz assim, por que clamas a mim, Moisés? Já tantas coisas que o Senhor já tinha feito através dele. E usando o que? O cajado dele. A mesma vara, né? Que no caso que foi para início da carreira dele, estava sempre com ele. Isso. Ali. E ele Era o sabia, instrumento. Era o instrumento dele. Era um instrumento, era um cajado. E ele ainda não tinha entendido. Mesmo usando e tudo. Não tem entendido ainda. Mas como você falou, era a inexperiência dele ainda, né? E é uma tensão muito grande. Às vezes a gente quer questionar a atitude, mas a gente vê que é experiência, a primeira experiência,
tá ali sendo forçado. Meu Deus, é muita coisa, a mente não suporta nada. É verdade. Meu Deus do céu. Mas... Olha, sem atrapalhar a pastora, a irmã Lidiane, a paz do Senhor, Leide, paz do Senhor, Vanúzia, tô com saudade também, nunca mais a gente se viu, cantora Vanúzia, lá que faz parte do projeto Celebra com a gente, né? Saudade de você também. Mas é isso mesmo, pastora, a gente muitas vezes, a gente começa a murmurar, e a gente, da outra vez foi que eu fiz, orei, me consagrei, busquei, pedi a Deus socorro, mas quando vem de novo a situação, a gente fica sem saber como agir. Meu irmão, é só agir. Aí Moisés disse assim, por que clamas a mim, Moisés? Pega o que você tem nas mãos e toque nas águas. Dizia o povo que mais que acabou. E o Senhor, quando ele tocou nas águas, o Senhor abriu o mar e o povo passou. E eu parei para pensar. A primeira dificuldade do povo de Israel, quando saiu de dentro do Egito, foi atravessar o mar. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor dividiu o mar no meio. Já ouviu aquele ditado? Tal situação na minha vida foi um divisor de águas. Né? Antes daquilo eu era algo, depois daquilo eu me transformei. Aí Deus faz isso. O povo vai começar a enxergar que não é de qualquer jeito que eles vão caminhar no deserto. Eu estou na frente. Quando Moisés toca nas águas, o mar se abre e aquele povo passa, né? A Bíblia diz que passa pés enxutos. Nem uma maminha foi. É chuto. Quando ele fala, ele fala. A pés enxutos. Aí o povo passa. Pronto, ali foi o divisor de águas. Ali era para o povo, na primeira situação que aconteceu, tremendo, pastora. Quando o povo de Faraó vem atrás, que eles já tinham passado e o Faraó entra, morre tudo ali dentro afogado. Deus já deu o livramento. O último passar, né? Quando passou o último, chegou do lado de lá e acabou-se. Aí Deus agora faz o mar voltar ao normal e afoga eu já vi estudos, pesquisas, aliás, de alguns cientistas querendo. O ser humano é isso, ele sempre quer encontrar uma forma lógica para as coisas que não tem lógica, né? O que de Deus é sobrenatural. Dizer que, não, mas é porque naquela lá tem uma época que o mar ele baixa e dá para a pessoa passar sem. Mas a Bíblia não diz que o mar baixou. A Bíblia diz que o povo passou em pés enxuto. Nem a laminha ficou. Então ele passou, secou naquela hora. Passou. Depois que o povo passou, ele retornou com o mar tomou a sua fluente novamente como antes, né? E destruiu ali com os carros de Faraó, né, esses cavalos, e fez aquela separação. Dividiu o povo, tirou o povo, cortou aquele vínculo. Tinha que ser cortado aquele vínculo. Era para eles entenderem que naquele momento não tinha mais volta. Não tinha mais volta, justamente. E às vezes nós estamos vivendo assim também no deserto, pastor, Deus nos leva para o deserto. E na primeira situação que a gente já viu Deus fazer algo na nossa vida, mas quando nós estamos no deserto, que é o caminho, aleluia, para chegar na terra prometida, onde o Senhor, né, nos prometeu nos levar. Aí na primeira oportunidade a gente vê o agir do Senhor e a gente consegue atravessar. E mesmo assim a gente depois ainda continua duvidando do poder de Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor João Vieira, seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Baixar? Aperta baixar. Pronto. E aí, né, nós temos vários milagres, né? Aí o tema que o Senhor colocou no meu coração foi: o deserto é caminho de milagre. Quantos milagres, pastora? Muitos. Foram feitos. Né? Aí vamos lá. No deserto, o povo de Israel começou a enxergar suas limitações, mas também eles puderam enxergar a grandeza e o poder do seu Deus. Né? Ali eles começaram a enxergar do que ele era limitado. Nós enxergamos no deserto até onde nós conseguimos ir com as nossas forças. Aonde nós precisamos mudar. No deserto é onde aflora tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E o Senhor nos faz enxergar para que a gente possa ser mudado. Para que a gente peça ao Senhor para transformar em nós. O povo de Israel foi levado ali para ter um tratamento. Até chegar à terra prometida, eles iam ter um tratamento diante do Senhor. Mas também é um momento onde a gente pode enxergar o trabalhar do Senhor, o poder de Deus. Foi onde Israel conseguiu ver o poder do Senhor e os milagres acontecerem na vida deles. Na caminhada. Quantos milagres, pastora? Né? Na realidade, eles já começaram a ver lá no próprio Egito. Né? Eles começaram a ver lá. Quer dizer, qual era a dimensão deles? É dizer, olha, se a gente vai enfrentar, né, a gente já tem que ter a certeza que a nossa fé já está
convicta de tudo aquilo que Deus está fazendo. Começou a fazer Deus aqui, ele vai continuar fazendo. Eu já tive essa convicção. É verdade. Mas quando, é como você falou, mas quando chega na hora do aperto, do medo, aí olha para trás e vê, né? Aí vem aquilo tudo de novo no pensamento. E a vontade de voltar. É a melhor Quando a coisa gente se que converte, aí a gente é tocado pelo Espírito Santo, porque eu creio que é o Espírito Santo que toca. A palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Ele toca ali, você sente tocar do Espírito Santo, você levanta a sua mão, você se rende ao Senhor, glória a Deus. Aí você começa a sua caminhada. Aí você está lá no deserto, porque você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para poder o Senhor começar a lhe usar. Aí quando chega no deserto, começa a se levantar as situações, a primeira coisa que a gente pensa é vigiança, não era, parece que está piorando. Quantas vezes parece que depois que eu passei, eu já ouvi pessoas dizer eu já ouvi também. Depois que eu passei a ser crente ou cristão, né? Tudo piorou na minha vida, não é? Era melhor eu não ter aceitado. Tem gente que se afasta. Vai pro mundo de vez, né? Ah, eu vou pro mundo porque lá é melhor, misericórdia. O povo de Israel podia olhar para trás e dizer assim, eu quero voltar pro Egito. E quantas vezes eles disseram isso? Quantas vezes eles não lembraram do Egito, né? E o Senhor vai levando. Quando chega mais à frente, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que eles começaram a questionar o Senhor a respeito da comida. Isso. Aí vem o milagre do maná, né? De cair do céu. Diga. Só a parar ali. Né? Eu não sei como era, não consigo nem imaginar. Eram os orvalhos, né? Que com... Diz que parecia semi-eloquente, né? E eles, interessante, né? Assim, mas quando botava na boca tinha gosto de leite com mel, né? E a gente para e pensa, e o Senhor dizia, vocês vão pegar a quantidade de vocês. O que não for a mais, o que for a mais, vai apodrecer. E era assim, prover no outro dia, né? Deus dá... Confie. Precisava confiar, era tratamento do Senhor. Né? Durante a minha caminhada com meu esposo, nós temos passado por alguns processos. E o Senhor tem falado, né? Principalmente na área financeira, nem tudo, hoje tem passado na saúde. E o Senhor tem dito pra gente, vocês, a minha obra é grande e vocês precisam aprender a confiar na minha providência. Agora foi. O microfone estava fazendo barulhinho. Mas não é fácil não, pastora. Você confiar, porque tipo, é muito fácil eu estar bem hoje, louvando o nome do Senhor e dizendo que Ele é bom, com a minha conta bancária cheia de dinheiro. É fácil demais. Com certeza. Porque vai chegar uma conta e digo, tenho dinheiro, paga. Eu quero comer tal coisa. Tenho dinheiro, compra. Eu precisei do médico, tenho dinheiro, vou comprar um remédio, vou pagar a consulta, Tá entendendo? É fácil. Não, aí eu vejo o quê? Eu vejo que quando a gente tá assim, a gente relaxa. Foi o que aconteceu com o povo. Eles tinham, mesmo sofrendo no Egito, apanhando, trabalhando, de dia à noite, no sol quente, implorando por um copo de água, né? Aí a gente vê que relaxaram. É assim com a gente também. Se a gente relaxa, quando a pessoa tem uma conta bancária, como você falou, que sabe que o dinheiro resolve tudo, ou, né, entre aspas, nem tudo, mas vai entender que vai estar relaxado, porque está passando no processo. E assim foi aquele povo, eles relaxaram e acharam que quando saísse de lá do Egito, chegasse no deserto, ia ser diferente, mas não foi. Mas por causa da imprudência deles mesmo. A maior, né, facilidade, é muito fácil. Mas é aquela coisa, Deus ele quer que a gente confie no Senhor. E o Senhor já falou isso pra mim. A sua dependência é em mim. Com certeza. Não é no homem, não é no emprego. Quantas vezes, Senhor, meu esposo, a semana passada ele foi fazer uma entrevista, mas estava sem identidade. E agora ele está receber. Daqui a 2 meses ele fez a nova, mas 2 meses para receber. E aí o rapaz disse assim, só pode ser com a identidade. Quando tiver com tudo pronto, volta aqui. Meu Deus do céu. E assinar a carteira. E o Senhor me faz entender que até aqui, pastora, tem sustentado, né? Deus tem me sustentado. Um pouco ou não muito, mas tem sustentado. Chorando, sorrindo, mas estou passando. Com certeza. A minha filha, eu digo, Deus, a minha filha, precisando comprar uma roupa para minha filha. E se eu chega final de ano e ai meu Deus do céu, meu marido não tem um 13º para a gente fazer uma coisa diferente. Aí eu trabalho com unha, aí o Senhor manda mais um pouquinho de cliente, e a gente
Tá entendendo, pastora? Mas é confiando que é o Senhor quem vai prover. Confia, E o Senhor verdade. dizia, vocês vão pegar o maná, vai pegar a quantidade que é certa para vocês. E sem esforço, né? Eu não fizeram nem Caía do esforço, céu, não. eles Bem, iam lá com seu cestinho, isso. né, com suas vasilhas, pegava a quantidade que eles iam comer durante aquele dia, e não era para guardar, porque se guardasse no outro dia estava podre, É, virava larva, né? é. E eles só pegavam aquela quantidade, mas se mantinha e confia que no outro dia eu vou mandar de novo. É. E o Senhor cumpria a promessa. Aí o povo faz o quê? Reclama, só maná, tô enjoado, hein? Era o cara. Todo dia é cuscuz. Só tem cuscuz. O teimosinho. É. A gente só já botou até o apelido no Já, benito do temos, cuscuz, né? temos. Tem gente que não liga não pro cuscuz, naquela pastora é só se você Só gosta, cuscuz, né? né? Se tiver pão, não é a mesma coisa, né, pastora? Eu mesmo e meu filho, nós não gostamos, assim. A gente Pão não é o prefere- café, não é janta. nada. O janta é o cuscuz. Cuscuz. Né? E a gente às vezes reclama, vai comer o quê? Né? Terminou o culto? Aí É. só briga com o pessoal. E aí, eu que lá, o café hoje, cuscuz. Povo. Vou ajudar nessa casa pra ele. Bora, cuscuz com ovos. Aí a gente vai, vigi meu Deus, pra vir comer cuscuz com ovo, eu tenho que ficar na minha casa. Ainda reclama, né? Aí a gente faz isso muitas vezes. Ai, muita gente. Né? O povo de Israel, só maná. E de vez em quando a gente fica assim, queria comer uma comidinha diferente, uma pizza, um lanchezinho diferente. Né? Aí o Senhor diz assim, tá bom, o povo que reclama, vou mandar com os codornizes, é carne que vocês querem, pois tome carne. E o Senhor mandou aquelas codornas, né? Para eles poderem comer e saciar e matar a fome. Eu vejo nisso o cumprimento da palavra do Senhor, diz assim, confia no Senhor e Ele considerar o desejo do seu coração. E muitas vezes eu digo assim, eu queria uma mulher, nós mulheres, né, que gostamos de estar arrumada, queria comprar uma saia nova. A gente tem um monte de saia, mas a gente quer uma saia nova, uma blusa nova. Eu queria tanto poder comprar, mas o Senhor diz assim, minha filha, eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar uma condição de você comprar sua Mesmo saia com nova. tantas que você tenha. Eu vou dar, porque pai é assim, né? Pai Aí a gente, é bom demais. aí a gente ainda bota, ainda vai assim explicar, né? Porque eu vou para a igreja, aí minha saia está batida. Eu costumava dizer, quando eu estava no ministério, no ministério que eu iniciei, né? Eu costumava dizer, o povo já achava graça, eu dizia que eu vinha na frente. A roupa já vinha primeiro do que a senhora. Eu lembro da senhora falando isso. Oi, só Jesus. Se deixava a roupa primeiro fica no lugar da gente, é mesmo. Aleluia. Mas é isso, e o Senhor ainda vai lá, o Senhor ainda nos dá, Deus é maravilhoso, o Senhor fez o povo reclamando, só era maná. Aí o Senhor vai lá e dá as codornas, né? Aí no meio do caminho, água, não tem água. E agora? Isso. Deserto não chove, muito difícil. Dá. E agora? Aí o Senhor diz lá, Moisés, toca na rocha. Vou mandar. E o povo ainda murmurava, interessante era isso. Ô Moisés, quando tava com fome, né? Bom, não, e quando queria as codornas, ele dizia assim, bom mesmo era lá no Egito, que saudade das cebolas e dos alhos que a gente comia lá. Diga aí, Cebola, imagina, viu? diga aí, do tempero que tinha na comida, aquele negócio. E quando a gente, quando eu tava lá no mundo, eu passava, era bem pra festa, não sei o quê. Você não lembra de qualquer coisa que muitas vezes, né, não agradava ao Senhor e a gente começa a relembrar aquilo que não pertence a Como gente, você não diz, pertence traz de mais. volta a velha criatura, né? E o vínculo precisa ser cortado. Né? E o povo tendo que passar por um trabalhar do Senhor ali no deserto sem entender. Deus começou a perceber que aquele povo precisava ser tratado e eles não entendiam o que eles precisavam ser tratados. Aí eles começam a reclamar que não tem água. Trouxe a gente pro deserto, pra morrer. tirou do Egito para trazer pro deserto para morrer. Pra morrer. Né? Morre. Para morrer de sede. Lá nós temos as águas do Nilo. Olha, para beber o sacrifício. Aí o Senhor diz, vai lá, Moisés, toca na rocha. Aí Moisés vai lá e com raiva já acha pilhado. Dá uma pancada na Vai, filha. sai água da rocha para esse povo beber. Aí mais à frente, tá com sede de novo, só encontra o quê? É o rio Jordão, que era salgado, amargo as águas. Não, Jordão não fui. Meu Deus, fugiu da mente agora. Me fugiu pra mim. Fugiu da minha mente.
Aí o Senhor vai lá e faz o milagre, transforma a água daquele rio em uma água doce. Ele ficou até conhecido como Mara, né? Isso, porque era amargo. E o Senhor vai lá e transforma. É mesmo, pastor Gé, o povo que reclamava. Mas é assim, de vez em quando a gente tá desse jeito. Quando a gente tá assim, é verdade. Né? De vez em quando a gente faz isso. Aí o Senhor vai lá e muda, Deus fazer um milagre. Que milagre o Senhor fez no caminho. Então eu quero dizer, sabe o que o Senhor fala no meu coração? Por mais que o deserto pareça distante, a caminhada, que pareça muito, né? Ah, tô só, não tenho ninguém por mim, não tenho quem faça. É o Senhor que vai fazer, é Ele que vai dar o sustento, o alimento, é Ele que vai dar a água para a gente beber. É Ele que, quando a gente cansar de comer o cuscuz com ovo, vai dizer: eu vou mandar um dinheiro para você comer uma pizza com a sua família. Né? Ou senão que fique no cuscuzinho, mas tire o ovo, uma carninha do cozinha, ou então uma carninha com molhinho. Um franguinho, eita. Mas é verdade. Porque já vai diferenciar pelo menos a mistura. Entendeu? E o Senhor faz isso. Pastor, eu tenho vergonha na minha vida, vou dizer testemunho, não tenho vergonha não. Eu transformo as minhas dores, eu aprendi isso, a transformar as minhas dores e as minhas lutas em testemunho, pastora. Para contar para alguém que o Senhor faz, que Ele não esquece. Teve uma época lá em casa que a gente só comia frango. Meu Deus do céu, que vontade. Nem era na época. E olha que a carne não estava cara como está hoje. Tudo comer uma carnezinha cozida, um molhinho. Aí daqui a pouco me chega uma missionária amiga minha lá na porta, bate na porta. Aí, Pai do Senhor, ela me trazer isso aqui na sua casa que o Senhor mandou. Um quilo de carne. Eu olhei assim, só deu ruim. Vou cozinhar a carne. Sabe, Deus faz. Ele contempla o desejo do nosso coração e Ele satisfaz. Isso a Bíblia diz, é uma promessa. Quantas promessas a palavra do Senhor tem pra gente, e a gente às vezes fica só murmurando, né, pastor Gel? Só reclamando, né? reclamando. E a gente não sabe dizer assim: oh Deus, eu sei que o Senhor tem feito muito por mim, o Senhor já me tirou do Egito, o Senhor já me livrou da mão de Faraó, lá me fez atravessar o mar vermelho a pé seca. Eu sei que o Senhor está mandando maná todo dia, eu não preciso trabalhar, plantar nada, não faço nada, mas o Senhor está mandando aí, pela sua bondade, e é gostoso. Mas hoje eu queria comer uma comida diferente. Um jeito, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser mandar para mim, né, eu vou ficar mais feliz. E Deus faz, né? Mas a gente só quer murmurar, a gente só quer reclamar. É verdade. Aí o Senhor vai lá e transforma a água salgada numa água doce. Aí mais na frente a gente vai ver a palavra do Senhor dizer que a gente reclama, só tem a mesma roupa. Mas tá acabada, tá desarrumada. Mas eu estava pensando assim, uma amiga minha assim: Josi, eu vou fazer o meu com você em sua caixa lá, eu vou ser uma pessoa. Quando tá na igreja, mulher, tu se transforma. Tão arrumada. Você nem sabe que as roupas te dão. Batida assim, né? Tem o cuidado, lavar tudo. Você olha assim, tá nova, mas eu já usei muitas vezes. Mudo, vou pra igreja na sua, eu vou usar hoje essa. Aí eu pego, aí a senhora me convida, vamos supor, né? Me convida daqui a um mês, deixa eu ver qual foi a roupa que eu fiz da outra vez pra me comer. Eu tenho esse cuidado também. Mas mesmo assim a gente fica: oh Jesus, só mesmo. Aí eu vou pra igreja diferente, aí vou usar. Virgem, de novo essa roupa. Mas aí, irmão, lá não me viu que aquela roupa. A roupa não se acabou. Desceram para o Israel no meio do caminho, as roupas não se gastavam. É incrível, né? 40, pastora, 40 anos. A sandália, do mesmo jeito, irmã. A sandália não se acabava. De jeito nenhum. Continuava lá, Isso fora. E as crianças que. Então. E as crianças que cresciam, como é que a chinela continuava dando? O milagre do crescimento da chinela, do crescimento da roupa. Eu acho que fazia, né? Assim, né? Pode ser, eles tinham os gados, né? Pra tirar lã, as ovelhas, né? Pra tirar lã, não sei. Naquela época a sandália era feita com couro. Isso, com couro, mas eu não duvido não do sobrenatural de Deus. Podia falar também com que o chinelo crescesse junto. A roupa. Eu vou lá caminhando, meu pé tá crescendo, a chinela vai crescer junto. Não duvido não, porque Deus pode todas as coisas, né? Imagine, mesmo assim o povo reclamava da roupa. O povo não tinha que reclamar, procurava. E fora o suporte, né, que Deus deu, tanto de dia como à noite. Meu Deus.
Né? De dia, uma coluna de uma coluna de uma nuvem, para poder trazer uma sombra, porque é calor, né? Trazer aquela nuvem. Porque pensa, a gente está no sol aqui no Nordeste, mesmo a gente sabe disso. Né? Eu sei que tem pessoas que estão acompanhando a rádio aí em outros países, em outros estados, mas aqui em Sergipe, esses dias mesmo, hoje o sol estava muito quente. Aí eu, meu Deus do céu, parece que é um sol para cada um. Aí você vai caminhando, mas quando você vê uma sombrazinha, você para, aí vem aquela brisa. Tá nem vontade de sair do lugar. Mas é que nem eu cheguei na igreja, que a só ligou o ventilador, eu me senti na frente. Eita, delícia! Desce aquela nuvem. Certeza que, por mais que viesse o sol, mas aquela nuvem ali, quando vinha o vento, era uma brisa gostosa sobre aquele povo levando. De noite, o deserto é o extremo, de dia ele é muito quente, mas a compensação é tipo, é o sertão. Glória, Gararu, eu lembro quando eu era criança, ia muito pra Gararu, pastora, lá é um sertão. Mas de manhã, 5 horas da manhã, eu levantava para ir pro curral tirar leite das vacas. Quando a gente falava, saia aquela fumacinha na boca, de tão frio que é. É os dois extremos. Aí vamos supor, o deserto lá de dia é quente, mas de noite era frio. O Senhor mudava o que? A coluna de fogo. Para aquecer aquele povo também, para iluminar o caminho. Porque devia ser um breu. Mas era, não tinha, né? Então, aí a gente para e pensa, que cuidado minucioso desse Deus que a gente serve. Ele cuida da nossa vida no deserto dessa maneira. Seja qual for o deserto que eu e você esteja passando hoje, meu amado, eu quero lhe dizer que confie. O deserto que o povo de Israel estava passando foi a liberdade de uma vida de escravidão, de sofrimento, de 430 anos dentro do Egito, para agora ir para a sua terra, uma terra prometida que o Senhor tem dado, mas era o caminho, e para eles chegar até lá, eles precisavam chegar sarados, transformados, modificados, porque Deus não vai nos fazer alcançar as promessas do jeito que a gente saiu do Egito. Com certeza. Aí tem que haver uma transformação. Não precisava, né? Não precisava. Tem que haver uma transformação, né? E aí, né, a gente sabe que durante esse caminho também muitos povos se levantaram contra Israel. Quantas guerras? Quantas guerras. Um povo que nunca pegou numa espada, nunca soube lutar, mas ganhava a guerra. Ganhava a guerra. O impressionante para mim é aquela peleja onde Moisés está de braço levantado e está Ur de um lado e Arão do outro. E enquanto ele está com a mão para cima, né? Israel tá ganhando em forma de adoração, de clamor ao Senhor, Israel está ganhando a peleja. Quando ele cansava um pouco, ele baixava o braço, o povo ele começava a perder. Então a gente via que isso aí era o quê? Deus. Né? Então, bem assim na nossa caminhada, quantas guerras nós vamos, inimigos, pessoas que vão se levantar, isso é um fato. O maior inimigo da nossa vida é Satanás. Mas vai ter aquelas pessoas que muitas vezes vai dar brecha ao inimigo para atingir a nossa vida, né? Para dizer palavras. Hoje, quando eu estava saindo de casa, eu estava vendo um vídeo da pastora Helena Tanuri, e ela falando, pastora, porque ela tem uma filha que é afastada do evangelho, se não me engano, é envolvida com homossexualismo, uma coisa assim. E no início, eu lembro que na época que estourou isso, da filha dela, ela é uma pastora muito conhecida, né? Prega muito bem a palavra do Senhor, e ela foi muito criticada. Como é que pode? E o inimigo tenta lançar na mente ela, dizendo assim, por um momento da minha vida, o inimigo tentou colocar na minha mente que eu não era apta a pregar mais o evangelho. Porque a minha filha, eu não conseguia convencer nem a minha filha desse evangelho. Então eu não sentia que eu tinha autoridade para ministrar mais a palavra do Senhor. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não é por você, Helena. Você nunca pregou porque você prega bem. Você nunca ministrou porque você é boa. Tudo foi pela graça. Tudo foi eu. É pelo propósito que eu tenho na sua vida. Né? E quando ela falou aquilo, ela disse, meu Deus, e quantas vezes a gente passa no caminho, no deserto que a gente passa até chegar no processo para chegar no nosso propósito de vida, que todos nós temos um propósito, que o Senhor nos fez com um propósito. A gente para e pensa, tantas palavras que a gente ouve, pastora, como eu ouvi, né, de alguém um dia dizer, mas ensina e não aprende, tanto tempo de evangelho, e sabe? E veio na minha mente, eu não sirvo para isso.
eu tenho que parar com tudo. Eu não vou mais pregar. E quantas vezes a senhora... E o inimigo vai tentar lançar isso na nossa mente. Vai levantar pessoas com pelejas dessa forma contra a nossa vida. Com calúnia, com difamação, com palavras contrárias, com desânimo, sabe? Ah, mas o Senhor vai salvar o meu filho das drogas. Salva nada. Ali não tem mais jeito, não. Verdade. O casamento, o meu marido tá, sabe, na bebedeira, me traindo, vamos, né? Aí alguém vai dizer assim, ali não tem mais jeito. Mas tem sim, meu irmão. Continue fazendo. Continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque não é por você, é a graça do Senhor. É por um propósito muito maior, né? E Israel também teve muitos inimigos que se levantaram contra ele. Israel não sabia lutar, não sabia pegar uma espada, uma espada. Não apto a isso. Como é que fala? Escudo. Um escudo, não sabia. Mas o Senhor teve que aprender. Até isso. Interessante, pastor, que se a gente for analisar e estudar a história de Israel, né, nós estamos quase acabando, mas quando o povo de Israel, se a gente for analisar toda a história do povo de Israel, o Senhor nunca permitiu que Israel tivesse um grande exército. Ele nunca permitiu que Israel tivesse um exército muito bem preparado para a guerra. E eu fico me perguntando, eu me perguntava por quê? Por que nunca eles foram tão preparados? Eu podia dizer assim, não, agora a partir de hoje nós vamos começar a se preparar melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não queria que eles confiassem na sua própria força. O povo tem que continuar sempre confiando que a guerra era vencida porque Deus fazia com que eles vencessem. Não era porque eles eram bons de espada, né? Não era porque eles eram bons de flecha, bons de arco, não. Era porque era o Senhor que fazia com que eles vencessem aquela guerra. Né? E às vezes o Senhor vai permitir que a gente continue deficiente em algumas áreas. Para poder a gente entender que é Ele que age, né? É porque a gente muitas vezes quer ensinar Deus a trabalhar. Meu Deus, misericórdia. Paulo, né? Nós não sabemos qual era o espinho da carne de Paulo. Isso. Mas ele dizia, ele pedia ao Senhor, tire. Isso aqui me atrapalha. Tire, Senhor. Algumas pessoas dizem que era a visão dele, que não era muito boa. Né? Tem muitas teorias. Mas ele disse, o Senhor só deu uma resposta para ele. Ele disse assim, o diabo me esbofeteou 3 vezes. E no final o Senhor disse, bem, a minha graça te basta. Acabou-se. E ele continuou lá como espinho. Paulo era um homem de Deus, um homem dado à obra do Senhor. Eu amo a história de Paulo. Aí a gente para e pensa assim, por que tem coisa na nossa vida que Deus nunca vai tirar? Porque Ele quer que a gente entenda que mesmo com isso aí, que lhe incomoda, você vai continuar confiando que é Ele. Né? Muitas vezes dizem assim, eu tenho diabetes, pastor. Eu dizia assim, oh Deus, eu queria tanto que o Senhor me curasse. Porque Deus cura AIDS, Deus cura câncer, Deus cura. A diabetes era nada para Ele. E Rodrigo chega nos lugares, as pessoas vêm orar por mim, o Senhor fala, e as pessoas usam uma palavra assim, Deus entra no sangue, eu sei que é Deus fazendo uma limpeza naquele momento, mas Deus não me cura. Não me tira totalmente. Uma vez o Espírito Santo disse para mim, não é a insulina que você toma, não é a medicação que o médico passa. Eu ia fazer a cirurgia bariátrica para poder, porque o médico disse, se eu fizesse, eu iria, né, deixar de ser diabética. Mesmo que na minha velhice eu viesse a ser novamente, que é de família. Mas o Senhor, não, quando eu estava com os exames já quase encaminhados para fazer a cirurgia, eu saí da empresa e eu não fiz a cirurgia e eu na hora eu quis murmurar e o Senhor disse assim, eu sei o que eu estou fazendo. Talvez em cima de uma mesa de cirurgia você poderia até não voltar. É verdade. E vou lhe dizer mais, o Senhor disse assim, e o Espírito Santo falou, pastor, assim tão forte no meu coração, sou eu que tenho guarda da sua saúde. Não é o médico, você vai fazer o que o médico manda, mas não é o médico que está lhe guardando, não é a medicação que está lhe guardando. Sou eu que tenho lhe guardado. E você vai ficar nessa terra até o dia que eu quiser. Até o dia que eu permitir. Enquanto o Senhor tem promessa na minha vida, eu sei que existe vida para viver. Então, meu amado, eu quero lhe dizer que vai ter coisa na nossa vida que vai continuar muitas vezes. A gente vai dizer, Deus, eu queria tanto que o Senhor tirasse, o Senhor iria me ajudar até a fazer melhor a obra. O Senhor vai dizer, não, minha graça te basta. Verdade. Você vai continuar É como se assim, não, você tem que ficar para você entender que enquanto você estiver assim, você vai lembrar que eu existo. Porque às vezes acontece isso, sabe? De Deus curar e a pessoa depois voltar para o mundo, não agradecer e ficar assim dessa forma. Quer dizer, quando Deus diz assim, você vai permanecer assim,
É porque ele está dizendo o quê? Você vai continuar sendo dependente de mim, capaz. Confiar no Senhor. Confiando, dependente dele em tudo e acabou. É isso que o povo de Israel não entendia. não E é isso que entendia. nós, que somos o Israel Também, hoje hoje, eleito, não entendemos. Nós precisamos viver dependentes do Senhor. 100%, totalmente. O nosso dia a dia, do levantar, o nosso deitar. É dependente de É fácil? Deus. Não é não, Sara. Não é não. Não é fácil. Agora eu quero lhe dizer algo, que é para fechar essa palavra, que o Senhor colocou no meu coração. Nós falamos no início, quanto tempo era para Israel passar no deserto? 40 dias. E quanto tempo o povo de Israel passou no deserto? 40 anos. Meu Deus. E deixa eu lhe dizer, sabe por que passou? Porque todas as vezes que o Senhor colocava a prova para ver se eles estavam sendo aprovados, eles eram reprovados. Com E o certeza. Senhor dizia assim, vai continuar no deserto. Sabe por que muitas vezes a gente continua demorando? Eu recebi, pastor, eu falo, para que eu recebi hoje de tarde. Para finalizar, porque ele já tinha me dado algumas coisas, mas para finalizar essa conclusão, eu vou concluir como, Senhor? Eu quero uma palavra assim, que impacte, né? E o Senhor disse, tome, você vai ser impactada primeiro? Ai, E o Senhor dizia para mim assim, e eu dizia, meu Deus, então quer dizer que os desertos que eu tenho passado na minha vida ainda não acabaram porque eu ainda não fui aprovada. eita. Tá faltando algo, né? Então, se eu e você continuar no deserto, meu irmão, é porque ainda precisa ser tratado. É você que está assistindo essa live, você vai entender o porquê, o processo que ainda não Não saiu acabou. desse deserto. É verdade. Está aprendendo hoje. Continua. Continue, porque vai chegar um tempo que Deus vai olhar para você e vai dizer, olha, chegou o momento que você foi aprovado. Agora você vai sair do Vai deserto. sair, olha. Né? Prepara aí, deserto de Maria Massal. Aleluia. E eu até escrevi, né, aquilo que o Espírito Santo foi dizendo. O deserto faz parte da sua vida, da sua disciplina. Mas também, Deus nos disciplina com o deserto, pastora. Mas é. No deserto ele vai nos disciplinar. É desse jeito. Se você não guardar, não é para guardar não, maná. No outro dia você vai ter que confiar em mim de novo. É disciplina, né? Passei na prova hoje, mas amanhã eu preciso confiar que eu vou passar de novo. Sem ter a conta bancária cheia, né? E o tempo de permanência vai depender do nosso processo de transformação. Meu Deus. Forte demais. É forte. Então, meu amado, minha amada, eu quero lhe dizer que não murmure nesse processo que você... Só entenda algo, é Deus te tratando. E do mesmo jeito que você está no deserto sendo tratado, eu estou apaixonada. E tem muita gente. Todos nós temos um deserto em alguma área da nossa vida. E o bom é que o nosso deserto hoje, nós temos a graça também sobre nós, né? Porque eles viviam só na permanência do Deus Altíssimo. É verdade. Hoje Deus mandou a graça para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Nós ainda temos esse alívio, né? Eu tava lendo hoje, lá no livro de Jó, não lembro qual é o versículo que fala que Jó, ele conversando com Deus, Senhor, se existisse alguém que mediasse a mim e a você, ao Senhor, né? Porque ele tinha medo. E eu lembrei que o povo de Israel também teve uma época que o Senhor começou a falar diretamente com o povo, e o povo teve medo. Aí o povo dizia assim, não, Moisés, deixa Deus falar só com você e você passa pra gente, né? E quem é o mediador de hoje das nossas vidas? Jesus. Exatamente. Hoje nós temos o livre acesso ao Senhor sem esse medo de chegar até a presença do Senhor. Jó disse que tinha medo de chegar até a presença. Eu não lembro qual é o versículo. Mas ele dizia, se eu tivesse um mediador entre mim e o Senhor, né? Eu não teria medo, não temeria e tal, porque é forte demais. Mas hoje nós temos esse mediador, que é o Senhor Jesus, que com ele veio, junto com ele veio a graça. Justamente. Né? Graça é um favor imerecido. Por mais que a gente passe hoje no deserto, mas a gente sabe que nós estamos debaixo da graça do Senhor, né? Mas deserto é um aprendizado muito grande para as nossas vidas, muito grande. E vamos ter mais aí, ainda tem algumas lives aí falando sobre deserto. Às vezes eu chego nos lugares, não sei o que deserto, aí vem na minha mente, oh meu Deus, deserto. Então que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida de cada um de nós que hoje ouviu essa palavra, porque eu sei que primeiro veio para mim, como eu disse, né? Foi uma resposta do Senhor, porque muitas vezes eu perguntava a Deus, tem coisa na minha vida que Deus, eu queria tanto que se acabasse assim, só acaba quando você for aprovado. Só vai acabar esse deserto nessa área, só vai mudar quando você, sabe, a gente precisa ser tratado pelo Senhor. Esse deserto que você está não é para morte, é para tratamento, é para disciplina, para que você possa melhorar, para que amanhã, quando o seu propósito
começar, né, estiver perfeito na presença do Senhor, você, né, vai ter estrutura para poder cumprir. Aí vai dizer assim, passei por esse deserto, né? E não vai ser um só, é como você disse, tem todas essas áreas nossas. Vai ter um deserto para a gente passar. Principalmente, eu acho que um dos maiores é quando a gente está passando por dificuldade, como o povo do deserto, né? Que tinha tudo ali dado de espontânea vontade de Deus, e mesmo o povo murmurando, e Deus ali, né, dizendo, mesmo que não tinha nem a graça, e Deus provia, né, a cada um homem que ele escolheu, que não era perfeito, mas que estava sendo liderado por ele. Isso. Né, O interessante é que Moisés, ele é a figura de Jesus, né? É verdade. O libertador de um povo. O Velho Testamento, Deus fez tudo de forma física e material para se cumprir no Novo de forma espiritual. O Moisés que libertou o povo que era cativo, hoje é o Jesus que nos tira do Egito, né, da Babilônia, como você queira chamar o seu passado, o mundo que lhe prendia. Ele tira e hoje ele traz para a presença do Senhor diante de uma graça que nos basta. Né? É tremendo assim, você diz assim, minha graça te basta, Paulo. Se a gente for parar para analisar como me basta, a graça basta. Com a graça do Senhor eu consigo passar qualquer situação, até por um espinho na carne. Esse espinho vai doer, mas a graça do Senhor vai aliviar. Vai ser difícil a situação do meu lado, do meu casamento, o Senhor diz assim, a minha graça vai lhe bastar, continue, eu vou trabalhar, eu vou lhe dar um alívio nessa caminhada. Né? Hoje nós temos a graça, como a pastora disse. Naquele tempo eles não tinham. E hoje nós temos, né? Glória a Deus. A Evanúzia botou ali que palavra, também teve a irmã aqui. Andréa Matos também colocou que palavra, amém. Eu louvo a Deus, sabe, pastora? Porque eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia, amém. Letícia, paz do Senhor. Letícia está online no Instagram. Amém, glória a Deus. Né, que o Senhor possa, que essa palavra fique no nosso coração. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente reclama tanto de algumas situações da nossa vida, mas quando a gente olha a vida do nosso irmão, meu Deus, quão difícil é também a vida do irmão. E a gente às vezes muitas vezes o próprio Espírito Santo, né, vai lá e diz assim, olhe para o seu lado para você ver. A gente vê, eu sei que já vai terminar, mas a gente muitas vezes, eu digo por mim, né, às vezes a gente vai no centro em alguma coisa, e você está ali tão cheirosinha, tão arrumadinha, mesmo que não esteja tão bem arrumada, mas está apresentável, e você vê, às vezes, um menino ali, né, uma pessoa despreparado, passando tanta dificuldade, e você olha assim e diz, meu Deus, eu reclamo tanto da minha vida, e essa pessoa aí jogada na sarjeta. Não é isso? É como uma vez eu ouvi alguém dizer assim, eu reclamo porque eu não tenho um sapato novo, e tem alguém que não tem os pés para calçar o sapato. Não é isso, velho. Não é isso mesmo. Mas isso também não anula a minha dor, porque a sua é pior do que a minha. Isso não significa que Deus não se importa com a minha dor. Não. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que Deus se importa com a minha e com a sua dor igual. Verdade. E se Ele lhe deu menos e deu mais a alguém, porque Ele sabe cada um isso, até onde suporta. Verdade. Então se a sua dor, você olha e diz assim, olha, Alex diz que essa dupla tá top. Amém. Glória a Deus. Olha, Alex, diga a Letícia que eu mandei a paz. Letícia, Alex mandou a paz. É ao vivo tudo aqui, viu? Simultaneamente. Isso é Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Certeza. A melhor do estado. Oh, glória. Aleluia. Então, minha irmã, Deus sabe até onde a gente suporta. Às vezes alguém vai dizer assim, mas a minha luta, eu queria tanto que a minha vida fosse como a de fulano. Mas o Senhor sabe que a sua estrutura aguenta muito mais do que a minha. Verdade. Deus sabe, né? Deus, Ele é conhecedor de tudo. Ele nos cria. O Criador vai conhecer a criatura. Então Ele sabe tudo, amém? Eu vou louvar um hino para encerrar depois. Eu louvo a Deus que a pastora está aqui para me ajudar hoje. Porque eu louvo. A minha voz ela é aguda e tudo, mas se eu falar muito, eu fico afônica, eu começo a ficar rouca, porque eu não tenho muito volume na voz. O meu tom é alto, mas o volume da minha voz não é muito alto, acaba forçando um pouco. Só que eu não consigo, porque eu amo ministrar a palavra, e Deus sabe disso. Eu vou louvar um hino, e que o irmão pediu, eu vou louvar, sim, o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero, e a pastora vai fazer uma oração, encerrando no final pela vida de cada um, em nome de Jesus. Colocou o playback aí, Gabriel. Você colocou qual?
Maria Marcela foi? Tem como mudar? Coloque a última palavra. A última palavra, Jéssica Augusto. Aleluia. Segunda-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus, às 22 horas. Se eu não trouxer nenhum outro irmão, arrasta a pastora de novo. Arrasta a pastora de novo. Aí eu faço, eis-me aqui. Aleluia. E eu quero que você esteja conosco em nome de Jesus. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Pode soltar aí, Gabriel. Você achou o playback aqui? Glória a Deus. Semana que vem, Vanusa, eu vou louvar. Palavras de Loriette, em nome de Jesus. Ele é lindo, esse louvor. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da tua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do seu lado. Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. Escute, é Deus quem abre a porta pra você, que faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Aleluia. O socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do seu lado. Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus e vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você, que faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só ele tem todo o poder.
pastora faça oração para encerrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, Rei da Glória, queremos render graça, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu, a estar levando a Tua palavra, a mensagem do Senhor, palavras que está edificando corações para aqueles que entraram nas lives, aqueles que estão participando através da Rádio Web Novo Horizonte. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial para cada um, meu Deus, que fez parte nesta noite dessa live, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, abraçar, meu Deus, a cada um, meu Senhor da glória, que cada um possa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ter a certeza, Pai, que esta palavra nesta noite falou aos corações, Senhor. E essa palavra, Pai, muitas vezes, Senhor da glória, eu creio que muitos que estavam assistindo essas lives ou que vão assistir porque vai ficar gravada, Senhor, eu creio, Senhor da glória, que vai precisar ouvir esta palavra, Senhor. Eu creio que vai ser impactante, Senhor, para aqueles que necessitam, Deus, saber que está no deserto, mas que está com o Senhor, Pai, passando por um processo de aprendizado, como nós falamos nesta noite, Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, meu Senhor da glória. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, Pai, liberar uma palavra profética, Senhor da glória, para a vida de cada um, Senhor. Glória. Que sejam perseverantes, meu Senhor, na tua presença, Pai. Que o deserto, Pai, não venha tirar o teu povo da tua presença, mas venha chegar mais a ti, Senhor da glória, para que venha entender que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo, meu Pai. Muito obrigado por esse canal está sendo aberto, Pai, para levar essas mensagens, esses aprendizagens, Pai, para cada um, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. Louvamos, agradecemos ao Senhor em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus.